Yara, o nosso convidado chegou, Pedro Serrano, advogado, jurista. Deixa eu trazer ele aqui para cumprimentá-lo. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Miguel? Boa tarde, Yara. Boa tarde, professor. Tudo jóia? Tudo ótimo. Pedro, vamos lá. Sobre esse processo, né? Ainda o Brasil tudo está debruçado sobre esse processo contra Bolsonaro, contra cúpula militar, esse plano macabro de matar o presidente Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Você publicou um artigo na Folha de São Paulo, juntamente com o Fernando Rideu, falando sobre essa estratégia da defesa do Bolsonaro, que é tentar tirar o Alexandre de Moraes do papel de juiz natural. A gente até estava comentando aqui sobre a sua posição. Aí eu trouxe você aqui para você poder desenvolver aqui para a gente essa estratégia. Você acha que vai dar certo essa estratégia da defesa do Bolsonaro? Não tem como saber, né, Miguel? Mas assim, eu li aquele primeiro relatório que falava sobre kids pretos, né? Longo, mas eu consegui ler. E esse último, que é mais longo, mais de 800 páginas, eu li a maior parte, né? Eu não sou advogado no caso e tenho os meus casos para tratar a minha vida, então não dá para ter tanto detalhe, mas acho que tive uma boa noção do que está posto ali nesse relatório final, né? Então são algumas questões que me vieram à mente aí. Primeiro, há um erro, e parte boa da esquerda, até às vezes por ingenuidade, comete esse erro também, mas que a direita tem cometido muito, talvez inopinadamente, né? Ou talvez por não ter lido o relatório, não ter se aproximado dos fatos aí, né? Mas é entender o golpe como elemento fatiado. Então, uma coisa é o 8 de janeiro, foi um ato. Outro ato foi o dos Kid Preto tentar matar o presidente, o vice e o... Aí o outro ato foi o atentado terrorista. O outro ato foram as manifestações do quartel. O outro ato, as coisas na rede. Não é assim. O que fica claro quando você lê o relatório e quando você observa o que está posto, é algo que eu já intuía antes, já falava disso, que na realidade você tem um iter, você tem um caminho de fatos que todos eles constituem o crime. Então começa pela manifestação na internet, por falas do presidente, por manifestação no quartéis, por interrupção das rodovias, por ataque à eleição, atuação novamente na internet, aí de pessoas várias querendo criar um clima social golpista, o problema dos kids pretos, que é todo um conjunto de atos, que é óbvio que não há tentativa de homicídio, que nem ninguém cogitou disso. A direita ficou um tempo falando disso, né? O que se cogita é tentativa de golpe de Estado, isso que é o que é cogitado, né? E de outros crimes relativos a isso, né? Atentado violento ao Estado de Direito e associação criminosa. Aí tem o ataque terrorista ao aeroporto. Primeiro o ataque terrorista no dia da posse de Lula, depois o ataque terrorista no aeroporto dia 24 de dezembro, 8 de janeiro. Quer dizer, você tem uma sequência de fatos que tudo isso é um crime só, cometido por uma organização criminosa que tem hierarquia, especializações, grupos especializados atuando, mas de uma forma relativamente organizada. Óbvio que em sintonias com um ou outro elemento de desorganização, que até uma empresa é assim, né? Meu escritório é assim, de vez em quando a gente se organiza. Mas assim, há uma organização, há uma estrutura. Você pega o 8 de janeiro, houve uma articulação a nível nacional, financiada, com ônibus. Você pega a ação dos Kids Pretos, eles foram mobilizados, não são qualquer militares. São militares dos serviços especiais, são os especializados nesse tipo de assassinato, nesse tipo de ação sem farda, né? Então, ou seja, são os mais perigosos do Exército Brasileiro para matar alguém, né? Que deveria ser usado contra inimigos do Estado, e não contra autoridades do Estado, não contra cidadãos comuns a que eles teriam o dever de proteger. Mas, de qualquer forma, você tem todo esse iter, todo esse caminho. O golpe, a tentativa de golpe foi uma
um romance dividido em vários capítulos, né? Foi uma peça de teatro dividida em vários atos. Fatiar esses atos é um erro, porque pode dar a impressão que houve só planejamento aqui, que ali só se ficou pensando, que ali se desistiu. Não, foi tudo um ato só. E chegou o ápice em 8 de janeiro, onde foram lá e quebraram, que foi a última tentativa de convocar as Forças Armadas a fazer algo. Já que não conseguiram convencer uma parte das Forças Armadas, importante, a aderir ao golpe, resolveram usar dessa pressão. Ou seja, é a impressão clara que me dá, quer dizer, e não é impressão, isso está muito bem posto ali, né? E aparentemente é o existem indícios, não, existe certeza, provas de que foi organizado a partir do Palácio do Planalto, com fortes indícios que o presidente da República estava envolvido, né? Então, por que eu falo isso? Porque se você interpreta desse modo, o que quer dizer essa crítica que se faz do ministro Alexandre não ser competente para julgar o caso? É algo que não... A meu ver, o debate feito pela mídia e por boa parcela da área jurídica tem sido muito simplista. Você fala, não, o ministro Alexandre foi atacado, foi ameaçado, ele não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Mais ou menos, né? A situação é mais complexa. Quando se trata de organização criminosa, não só eu acho que deve ser diferente, como assim tem sido no país. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um levantamento do CNJ de 2018, já está desatualizado, é pior do que isso que eu vou falar. Naquela época, nós tínhamos 110 magistrados no Brasil, sob proteção especial de segurança, porque foram ameaçados pelo crime organizado. 110. Nenhum se afastou do julgamento de seus casos. Nenhum foi considerado suspeito. Nenhum. E nem se cogitou de se considerar suspeito. Se a gente for agregar o número de procuradores e promotores nesta mesma situação, isso aumenta muito também. Nenhum se afasta. Aqui em São Paulo nós temos um sujeito meio heróico, Lincoln, esqueci o sobrenome dele agora, um sobrenome que eu não sei pronunciar, mas que ele é aqui do GAECO, e ele anda com um monte de segurança em volta, e não se cogitou ele afastar do GAECO porque foi ameaçado. Por que isso? Porque não tem sentido os criminosos organizados escolherem quem vai julgá-los, usarem de manobras para impedir julgadores de julgá-los, né? Quer dizer, se a gente admitir que o ministro Alexandre não é o juiz adequado para julgar esse caso, porque foi ameaçado, todos esses 110 juízes têm que sair de seus casos. E o crime organizado vai escolher quem vai ser seu juiz, porque toda hora ameaça, tira. Ah, não gostei desse? Ameaça e tira, né? Até ter alguém mais alinhado, digamos assim. Então, até porque nesse caso, todos os ministros do Supremo foram ameaçados, todos, em algum momento, né? Portanto, me parece que a questão é muito mais complexa do que o que foi posto no editorial do Estadão e no editorial da Folha que a gente criticou. É muito mais complexo, é uma questão que tem que ser analisada de outra forma, né? Havia uma organização criminosa em ação, tanto que uma das acusações da PF é exatamente essa, de organização, associação criminosa, com vários ramos, organizada em áreas, em setores, propaganda, ação militar, ação política, autoridades de governo, etc., vários núcleos, né? E o relatório mostra isso muito bem. Núcleos organizados num poder central, né? E o ministro Alexandre inicia as investigações sem ter sido ameaçado por ninguém no início do que depois se demonstrou ser uma organização criminosa, né? Ou seja, quando ele é ameaçado, ele já estava comandando como juiz, era o juiz incumbido da investigação dessa organização criminosa, que como um dos órgãos que ela ataca ao Supremo Tribunal Federal. Então essa é a primeira questão. O segundo elemento, eles falam, não, mas não devia ser o Supremo quem julga. Não, claro que devia. Veja que absurdo, Miguel. O ataque foi feito prioritariamente ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter juiz de primeiro grau investigando ou comandando investigação? Um juiz de primeiro grau vai dar uma busca e apreensão no gabinete do ministro?
O juiz de primeiro grau vai mandar recolher documentos da casa de um ministro? Que bagunça é essa? O soldado comando general? É evidente que não funciona assim o sistema. Além disso, ainda tem uma regra no regimento do Supremo, anterior a tudo isso, que diz que quando há crime cometido no interior do Supremo, e quebrar o Supremo Tribunal Federal, o competente para poder investigar é o Supremo Tribunal Federal mesmo. E essa lei até hoje, o regimento supremo tem valor de lei federal e até hoje não foi considerado inconstitucional, então está lá vigendo. Né? O Supremo é o juiz natural por várias razões desse caso. Né? E o ministro Alexandre foi lá o escolhido para reger esse inquérito. Começa a investigar uma organização criminosa, que depois se demonstrou uma organização muito perigosa, muito enraizada. É ameaçado por gente dessa organização. Ele, como esses outros 110 juízes que eu falei aqui, hoje são mais, não podem ser julgados e impedidos. Tem até um dispositivo no Código de Processo Penal que é específico em relação a isso, né? Que não admite, digamos, o impedimento forçado ou provocado. Né? Mas é o caso. Quer dizer, então não se trata do ministro Alexandre ter um caso privado. Por exemplo, quando ele foi atacado naquele aeroporto na Europa. O juiz competente foi o ministro Toffoli. Claro, ele não pode ser, porque é um caso privado. O ministro Alexandre foi atacado pelos golpistas, ou ameaçado pelos golpistas, porque ele estava investigando a organização criminosa que estava querendo realizar o golpe. Porque ele estava, uma das facetas dessa organização criminosa era atacar as eleições. Ele era, inclusive, também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, vejam, ele foi atacado como instituição, primeiro. A instituição Supremo foi atacada através dele. Não era uma questão pessoal. Segundo, o processo, o juiz natural é que deve ser juiz do caso, o juiz designado anteriormente pela norma para aquilo. O réu não pode escolher quem é seu juiz. Se, de um lado, não se pode provocar a competência de um tribunal ou de um juiz fora do que é previsto legalmente naquele caso, porque se atenta contra o juiz natural, também deixar o réu manipular condutas para escolher quem é o juiz, para impedir provocadamente algum juiz de ser juiz, é evidente que isso não se pode permitir. Significaria a mesma coisa que o réu escolher quem é que vai ser seu juiz. Então, a questão me parece, Miguel, por isso que eu escrevi o artigo, junto com o Ideu, nós escrevemos, que nos parece muito mais complexa do que o que é posto. Não é aquela situação em que o ministro Alexandre está na casa dele, é assaltado por alguém inadvertidamente, nem sabe que ali mora o ministro. Aí, óbvio que ele não vai poder julgar esse caso, ele foi atacado de forma privada. Mas quando ele está investigando uma organização criminosa e essa organização criminosa o ameaça, ele não fica impedido de julgar. Aliás, se a justiça for ceder a isso, o que vai ser da justiça nesse país? Segundo, que jurisprudência vai se criar nesse tipo de caso ele se afaste? De que todos esses 110 juízes que estão recebendo segurança têm que se afastar dos casos que eles estão julgando. Isso nunca houve na história do país. O judiciário brasileiro nunca cedeu a esse tipo de chantagem. Não pode ceder agora. Pedro, eu queria saber qual a sua opinião, a partir do ponto de vista jurídico, desses pedidos de anistia. É possível comparar com a situação de 1979, quando houve a anistia ampla, geral e restrita? Eu creio que não. Para mim, a anistia de 79 foi uma anistia que se coloca contra os tratados internacionais. Eu queria primeiro destacar isso. Por quê? Uma razão que pouca gente fala. Ela jamais seria aprovada se só votassem os senadores e parlamentares eleitos. Pode pesquisar isso no Google. Você vai ver que existia na época a figura do senador biônico, que eram nomeados pelo executivo. E se você tirar o voto dos biônicos, não teria sido recusada a lei de anistia. Teria sido rejeitada. Então, só conseguiram aprovar, então, a lei de anistia por causa de senadores nomeados pelo executivo não eleitos. O que significa dizer um atentado contra a democracia, foi uma forma de auto-anistia, no que tange aos militares e ao governo de então. E a auto-anistia é algo negado por todos os tratados internacionais de direitos humanos. Então, ali já houve, evidentemente, algo inaceitável. Mas, de qualquer forma, o espírito da anistia seria você anistiar dois lados. O Estado que cometeu crimes
de tortura, de matar pessoas que estavam sob sua custódia, que tinham órgãos ilegais, não só ilegais, órgãos de exceção mesmo, com a finalidade de agir de forma bruta, de sequestrar pessoas, torturar, que era o doicode, etc. Tal, né? Como é que é o nome? Ai, meu Deus, estou com a cabeça. Doicode, né? Doicode, não, e tem a outra lá anterior, esqueci, não é a BIM. Bem, vocês sabem o que eu estou falando. E, por outro lado, haviam os que agiram de forma violenta contra o regime, que foi considerado, na época, crimes, né? Porque Era a SNI que você estava querendo lembrar, Pedro, desculpa. Não, SNI. Não, a SNI era formal. Estou falando de uma entidade que não existia no papel, só doicode. Né? Então doicode mesmo. O doicode não, mas além do doicode, antes ele era outro, era o BAN. Não era a BIM, era o BAN. Tá. Sim. Essas instituições não existiam formalmente, elas eram... Pode existir com alguma formalidade, mas agiam de forma absolutamente ilegal. Sequestrava, torturava, matava. Do outro lado, você tinha os chamados terroristas, né, os guerrilheiros. Então, a espírito da lei foi anistiar os dois lados. Né? Eu acho que não haviam dois lados ali. Porque um dos lados estava lutando contra uma ditadura. Desde o século XVI, isso é com os primeiros escritos dos huguenotes franceses, que estavam em período de guerra religiosa, por exemplo, o livro Vindiciae, Tiranos e Direito de Resistência, eles definem tirania pela primeira vez na modernidade como soberano que degenera por não observar os direitos naturais. E fala que o direito natural central é o direito de resistência. O direito do povo e das pessoas resistirem à ação da tirania. Os chamados, que eles chamam terroristas, na realidade, eles eram guerrilheiros que estavam lutando contra a tirania. Pouco importa o que eles estavam, o que eles propunham, qual que era o seu projeto de governo, se era comunismo, não comunismo, socialismo, isso pouco importa, porque eles estavam no exercício de um direito humano fundamental, que é o direito à resistência. Mas tudo bem, de qualquer forma, a ideia na época era anistiar os dois lados. Hoje não se coloca isso. Hoje só houve um agrupamento político no Brasil que cometeu crime grave e violento. Os bolsonaristas. O lado de lá são os democratas. Os democratas fizeram nada. Estão querendo cumprir a lei. Ganhar a eleição no voto. Quando perderam. Lula foi preso e submeteu a justiça brasileira. Ficou 600 dias preso por um processo fraudulento. E submeteu a isso. Quer dizer, ninguém resistiu à institucionalidade do Estado democrático, do lado democrático, né? dos chamados democratas. Né? Que, inclusive, não são só esquerda. É que é fácil a direita falar, a extrema-direita tratar todo mundo como esquerda. Né? Liberal como esquerda, centro-direita como esquerda, centro, tudo que não é igual a ela é esquerda, porque é um jeito de querer simplificar o discurso político para transformar em inimigo e matar, que é isso que eles querem. Né? Então, é essencialmente isso. Mas, na realidade, não é só a esquerda, não. Aliás, ao contrário, tem um amplo segmento político que diverge dessa visão extremista da extrema-direita. E só quem cometeu o crime foi eles. Eles é que tentaram dar um golpe de Estado. Então, já tem essa diferença. Segundo que, se a gente normalizar tentativa de golpe de Estado, como já fizemos isso na nossa história, nós sempre vamos repetir como sempre repetimos. Né? O problema não é punir, não é pôr a pessoa na cadeia, não é achar que cadeia resolve alguma coisa. Né? O problema é que punir agora significa a sociedade dizer não, a sociedade mostrar através das suas instituições que não aceita esse tipo de conduta violenta contra a democracia e contra os direitos das pessoas. Que não aceita o homicídio como forma de solucionar problema político, né? Que não aceita a psicopatia no meio militar. Aqueles que desprezam, você vê a conversa entre eles no relatório, são psicopatas, evidentemente. Como é que pode armar gente assim? Gente assim tinha que estar no hospital, né? no hospital psiquiátrico ou preso. Né? Não tem nenhum cabimento esse agente ser oficial superior das Forças Armadas. Isso revela que os mecanismos de formação e promoção nas Forças Armadas estão contaminados por algo muito ruim, porque promoveram psicopatas a oficiais superiores do Exército. Isso é muito grave, né? Vejam a conversa entre eles. Eles falam de matar o presidente eleito e o vice com uma banalidade que é impressionante. Né?
e o ministro também, Alexandre, e uma quarta pessoa que não sabe quem é. Então, vamos dizer, esse conjunto de coisas nos aponta que a anistia é absolutamente inadequada, né? É quase como a gente falasse, pô, vocês não conseguiram dar o golpe agora, tenta de novo. Né? Quer dizer, não pode ser assim, né? Não tem cabimento ser assim. Ô, Pedro, você falou sobre a questão da formação dos militares, é isso que vem à tona, né? Todo mundo está observando isso, né? Os militares brasileiros têm algum problema de formação, está claro isso, né? São muitos, e você acha que essa investigação, esse indiciamento, eventualmente a condenação, é uma análise política, né, que eu peço, que a gente está, né, tentando entender a situação política do país agora, pode trazer a possibilidade do Brasil repensar a formação dos militares brasileiros, e você acha que o Judiciário, o STF, poderia ter um papel nisso, né? Ou seja, incluir algum dispositivo que o militar brasileiro tem que ter uma formação mais democrática? Como é que você pensa nisso? Olha, eu não tenho dúvida que sim, né? Há uma regra simples na democracia. Numa democracia, quem porta a arma não pode decidir pelo seu uso. É simples. O sujeito porta a arma, mas quem decide por usar ela é o civil que está acima dele, não ele. É necessário que, para isso que isso se mantenha, você tenha, faça parte do adestramento militar um vínculo com a democracia, né? Um vínculo com os valores democráticos. Eu me lembro quando o Trump, na gestão que ele era, quando ele era presidente lá a primeira vez, ele fez a inauguração de uma obra e foi um general lá americano com ele, um generalzão importante lá. Esse general, no dia seguinte, eu me lembro, pediu desculpas à nação americana por ter aparecido numa inauguração de obra. Porque achava que aquilo era política e militar não pode se envolver em política. Então, esse é um dos elementos que a gente está numa democracia nascente, né? Menina ainda, que acabou de nascer, criança. Então, obviamente, tem muitas deficiências que a gente precisa ir corrigindo. Uma delas é despolitizar os nossos militares. Do mesmo jeito que juiz e promotor, eles têm que ser impedidos de, na ativa, concorrer a qualquer cargo eletivo ou ocupar qualquer cargo de confiança ou político, só pode ficar dentro das Forças Armadas, não fora, né? Isso é uma opção de quem faz opção por ser militar, né? Uma opção de vida, como é uma opção de vida ser juiz ou ser promotor, né? Então, eu creio que essa é uma exigência que se deve ter, mas eu acho que é mais do que isso. Aí, mudando a educação militar, primeiro para incluir civis no corpo docente. Acho que a maioria tem que ser civil. E o militar, como ele exerce uma função delicada, em especial com a história brasileira, que é recheada de golpes de Estado e ação violenta dos militares contra a sociedade, eu acho que, mais do que em qualquer lugar, a gente precisaria ter uma formação humanista desses militares. O militar não basta ter uma formação técnica de saber comandar uma unidade de infantaria ou coisa do gênero, ele precisa ter uma formação humanística. Eu acho isso muito importante, né? Nós não temos, nosso exército, nossas forças armadas foram utilizadas, acho que 2 vezes na história. A Guerra do Paraguai, que fomos massacrar por interesse inglês o povo aqui do lado, e a heróica participação na Segunda Guerra Mundial. Talvez o único momento da história militar brasileira que dá orgulho em termos de conflito para a sociedade brasileira. De resto, só souberam ter como inimigos o próprio povo brasileiro. Veja que nesse último evento aí havia o planejamento, como descobriu a Polícia Federal, para se criar campos de concentração para civis desarmados, não fizeram nada contra o Estado, contra as autoridades, quer dizer, que só porque pensam diferente daqueles extremistas que estão dentro do exército, né? Talvez por isso uma parte boa e importante das Forças Armadas não aderiu ao golpe, é um dos elementos que nos salvou. Não acho que seja o único, não. Acho mais complexo do que isso. Acho que, inclusive, no fundo, talvez não seja nem gente que tenha tantos ideais democráticos, é porque são mais pragmáticos e viram que, mesmo que o golpe, quartelada, você consegue dar. Eles têm a força, né? Então, eles conseguem efetivamente dar um golpe de Estado, né?
mas eu não creio que eles consigam manter esse golpe de Estado. Então, acho que eles enxergaram isso e resolveram não aderir, né? Mas, de qualquer forma, a não adesão foi muito importante, né? Eu queria trazer uns comentários aqui, Serrano. Eu tinha combinado de que eu sairia. Não tem importância, não. Eu estou com outra entrevista aqui, a pessoa deve estar, inclusive, me ligando agora por conta disso. Vai lá, Fê. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigada, viu?